Então pode ser que algo aconteceu no passado, no seu passado. Pode ser que aconteceu um abuso, uma dor, alguma palavra lançada. Não tem como ir lá e apagar. Mas Jesus, ele consegue ir lá e curar. Você sabe que ela existiu, mas ela não te dói mais. Jesus pode tudo. Tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, Jesus pode. A gente vê em partes, ele vê em todo. Então nós vemos em parte sabemos. Mas quando vem aquele que é perfeito, imperfeito desaparece. Se a gente acordar todos os dias de manhã, a gente pedir pra Deus, Deus, qual que é a minha missão hoje? Ele vai ter uma missão pra mim, pra você. Ele vai ter uma missão pra nós nesse dia. Se você não fez essa oração ainda hoje, faça. Deus tem uma missão pra nós. Cada dia ele tem algo separado pra gente. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode, um programa recheado de bênçãos de transformação, onde você consegue aprender e entender o que Jesus fez na minha vida, na vida do nosso convidado e na sua aí de casa. Como eu sempre falo para vocês, esse testemunho que está aqui hoje é de graça para você assistir, é de graça para você compartilhar, é de graça para você propagar a palavra, o evangelho através dele. Mas custou tão caro para a nossa convidada gerar esse testemunho, assim como a salvação. É de graça para você. É de graça receber a salvação de Jesus. Mas aquela cruz custou tão caro. Então comece a curtir, comece a compartilhar, a seguir a nossa página, a seguir a nossa convidada e me ajuda a receber ela. Com uma sala de palmas. Bruna Amorim, Deus te abençoe, minha querida. Glória a Deus. Amém. Eu que te agradeço. Uma honra estar aqui com você. Te conhecer de perto, saber mais ainda da tua história. É um prazer e uma honra. Muito obrigada. Obrigada pelo seu sim, viu? Você Obrigada. É mais linda ainda pessoalmente, nas redes sociais, arrasa. Amém. Obrigada. Bruna, conta um pouquinho para nós. Quem é a Bruna Amorim nos bastidores? Amém. Como que foi para gerar esse testemunho lindo, para te trazer até aqui, Amém. a ponto de você se sentir forte o suficiente para cuidar e para curar e para mentorear tantas mulheres, porque hoje você como mentora, como palestrante, como a serva de Deus, como esposa, como uma mulher comum, com tantos atributos, né, com tantas dificuldades diárias, como todo mundo conseguiu chegar até aqui. Sim. Glória a Deus. Muitas histórias, muitos testemunhos gerados para chegar até aqui. E eu tenho uma caminhada aí com Cristo há 14 anos. 2 ciclos de 7, inclusive Deus fala muito com esse número comigo. E desde o início eu falo que eu sou um pouco intensa de personalidade, eu sou uma colérica nata. E tudo que Deus fez e faz na minha vida é com bastante intensidade. Então, assim como eu também fui lá do mundo e fui intensa no mundo também, quando Deus ele me resgatou e me trouxe para ele, eu fui extremamente intensa também no relacionamento com ele, que eu acho que é onde faz toda a diferença, né? Não quanto tempo nós estamos caminhando com Jesus, mas qual tem sido a nossa intensidade, qual tem sido realmente a nossa profundidade com ele, até onde a gente permite ele ir. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu tive uma caminhada, eu me converti aos 21 anos. Eu falo que todo mundo vai para a faculdade e se perde na faculdade. Deus, ele me encontrou no meio da faculdade. Então eu estava no início, logo no começo da faculdade, eu fazia a Mackenzie lá em São Paulo. E vivendo loucura de faculdade, balada, bebida, droga, morando em república. E no meio disso tudo, Deus me resgatou. Então, eu fui evangelizada algumas vezes na faculdade. Eu já tinha ido algumas vezes em igreja com a minha mãe, inclusive na minha cidade, em Ubatuba. Mas nunca era jovem, eu ouvia aquilo, achava bonito, até chorava às vezes. Mas nunca aquilo realmente eu tive a vontade de mudar. Eu falo que conversão, ela é converter. Quando você tá indo por um caminho, você converte totalmente e você muda o seu caminho e você vai para outro sentido. Se você não mudou totalmente o seu caminho, você não se converteu para o outro caminho. Pode. E eu me converti com 21 anos, quando eu realmente tive um encontro com Jesus. E a partir dali, no meio da faculdade, da loucura, eu joguei tudo que eu tinha fora e eu falei,
Deus, eu quero viver um novo caminho. E eu tô aqui, pronta, disponível e enfim, aí começou uma caminhada longa com ele me tratando, me curando. Que eu acredito que a partir do momento que a gente começa uma caminhada, a gente encontra Jesus pode tudo. Tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, Jesus pode. Tudo aquilo que a gente vê em partes, ele vê em todo. Né? Então, nós vemos em parte sabemos, mas quando vem aquele que é perfeito, o imperfeito desaparece. Então, quando o perfeito chegou na minha vida, tudo aquela que era raízes, e até hoje estou sendo curada. Até hoje, acredito que até a volta dele nós seremos curados. Sim. O dia a dia, ele vai nos curando, nos tratando. E ele também, eu falo que Deus é educado, né? Ele... Até eu costumo me perguntar, Bruna, qual momento você tá deixando Deus entrar em qual parte? Ele tem qual intimidade com você? Qual intimidade Deus tem com você? Eu falo que em certas situações eu falo, Deus, será que ele nessa área ele tá onde? Uma visita, quando chega na sua casa, ela fica na sala, né? Ela não pega água, não pega nada. Não abre a geladeira. Não abre a geladeira. E eu, desde o início, eu falei, Deus, abre tudo. Pega os potinhos podres dentro da geladeira, abre a gaveta de calcinha, faz o que você quer aqui, que o templo é teu. Então, eu acho que isso faz toda a chave, toda a diferença. Pra onde até a gente deixa Deus entrar, ministrar, moldar. Então, desde o início, eu tive muitas renúncias. Muitas renúncias. Eu acho que quando a gente realmente se converte para o lado onde Deus nos direciona, a renúncia, ela faz parte desse caminho. Uma total entrega. Total entrega. Ô, Bruna, e qual foi o momento, né? Você comentando que você se converteu, foi ganha para Jesus, né? Dentro da universidade. Sim. Você lembra esse momento? Você lembra qual que foi a situação que você vivia ali, que teve o start, que virou essa chavinha? Sim, eu fui evangelizada a primeira vez na faculdade num trote, que acontece uma festa gigante na rua e todo mundo bebendo muito, acontecendo muitas coisas. E no meio do trote eu fui evangelizada por um grupo de evangelismo de dentro do Mackenzie. E uma das meninas, ela me tocou assim. Ela, eu posso falar com você? E eu tava com meus amigos. Eu falei, sim. E ela, enfim, eu lembro exatamente da cena ali naquele momento. Ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, quê? Tipo assim, som tocando, todo mundo ali. Eu falei, tá. Tipo, sempre fui... Tipo, eu tinha um temor, assim. Eu falei que sim. Aí ela orou por mim e me deu uma água com um versículo. E a partir daquele momento eu fiquei extremamente constrangida de estar naquele lugar. E Deus começou a me incomodar. Acho que já ali, tipo... Eu falei, meu Deus, parece que eu fiquei sã na hora de toda a bebida que eu tinha bebido. E eu me dei conta, eu falei, uau! E aconteceram inúmeras situações que... Eu falo, a frase muito comum, né? Ou você vem pelo amor ou pela dor. E eu tava vivendo um momento... Quando você vive um momento mais complicado... Eu vivia um relacionamento bem complicado na faculdade... E eu terminei esse relacionamento e a pessoa não aceitou e eu já comecei aí, porque eu comecei espiritualmente algo muito profundo, vendo uma pessoa se manifestando na minha frente espiritualmente. Meu Deus. Então eu não tinha esse contato com o mundo espiritual e eu vi uma pessoa se manifestando mesmo na minha frente e eu falei, o que eu vou fazer? Eu lembrei de uma amiga que tinha uma irmã que tinha se convertido, parou de ir pra balada, parou de ir pra tudo, tava indo pra igreja. Falei, é essa que eu preciso. Aí eu liguei pra ela, falei, não. Falei, qual é o número da sua irmã? Liguei pra ela. Ela tava no meio do trabalho, ela foi uma querida. E ela atendeu e ela orou por telefone. Por telefone, a manifestação, o demônio saiu na hora e ele parou na hora pelo telefone. Eu falei, eu quero ver o que é isso. Eu falei, o que é isso? Falei, uau! Ela falou assim, vai amanhã na igreja, amanhã, no Bola de Neve, no culto, na Clélia, me deu tudo o endereço, isso foi em 2010. E eu falei, amém, eu vou. E a partir desse momento, esse culto que eu fui, era o culto separado por Deus, porque desde esse dia, eu realmente decidi, a palavra inteira falou comigo, eu aceitei Jesus, e desse dia em diante eu mudei todos os hábitos da minha vida. E esse foi o momento que você sentiu que a sua fé foi mais provada? Mais provada, não. Acho que foi depois, durante a minha caminhada. Eu acho que ela foi provada. Eu acredito que as dores mais recentes, talvez, a gente
coloca isso como a fé mais provada, né? Porque eu acho que quando a gente vive de glória em glória, de vitória em vitória, e aqui muito é dado, muito é cobrado. Sim. E quando a gente fala pro Senhor, eu sou testemunho vivo e eis-me aqui. Você já fez essa oração? É perigosa, né? A gente tá disponível. Então, eu vejo que até as guerras ganham uns upgrades na caminhada. Então, eu acho que nesse caminho, na verdade, o que mais me pegou nesse sentido de fé foi que eu sou casada com um maravilhoso marido, Daniel, que tá ali. E nós tentamos engravidar faz 5 anos. E eu tenho sido provada na fé nessa área. Então, é essa área que mais eu tenho sido provada. Eu já tive 2 perdas, 2 gestações que nós perdemos. E eu tenho sido provada, essa área que eu mais tenho sido provada no momento. Então, mas em todas elas Deus está presente. Em todas elas Deus mostra, eu tô contigo. E em todas elas eu continuo falando, Deus, eis-me aqui. Se isso for para o Senhor tá me curando, para curar muitas mulheres, para alcançar muitas vidas, eis-me aqui. Por mais que doa em mim, eu creio que há um propósito para todas as coisas. Amém. E você sabe que o gerar milagres é algo tão lindo, né? Amém. É tão extraordinário. Que a gente sabe que se você tem promessa, o Senhor vai trazer. Amém. Um filho gerado no milagre. E às vezes as pessoas falam assim, Luzia, nossa, como você é forte, como a sua história é linda, já passou por tantas coisas. Sim. E eu falo, vocês não têm noção de quantos testemunhos eu ainda estou gerando. Né? O quanto eu tenho vontade de pegar nesse microfone e compartilhar de muitas bênçãos que têm sido geradas no secreto, de tantas promessas que o Senhor fez, eu ainda não acessei, mas eu sei que um dia eu vou poder vir contar todas elas, porque se eu cheguei até aqui, o Senhor tem nos sustentado, e é a promessa de Deus que se firma a cada ano, a cada palavra lá atrás, na beira do rio, na beira da praia, lá em Ubatuba, era cada mensagem recebida que o Senhor dava, e a gente começa a viver, a gente vai entendendo. Então, hoje eu sei que no dia a dia todas elas vão se cumprir. E essa estação do tempo, que é onde a gente viu com Sara, onde a gente viu com Ana, né? Quantas mulheres da Bíblia ali a gente vai ouvir a história que os filhos, que elas não tiveram uma geração de 9 meses, mas de ano ali. Uau. Mas a gente via que todas elas carregavam dentro um propósito, alguém que viria para que tivesse firme, para que sofresse. Eram mulheres que geraram profetas, eram mulheres que geraram homem de Deus, eram mulheres que foram forjadas no Espírito Santo. Total. Porque quando o Senhor viu a total entrega, e elas se viram que não eram donas daqueles filhos, o Senhor traz, as promessas começam a se cumprir. Então, eu creio que o que o Senhor tem para a sua vida, né, para o seu filho, é algo muito grande, muito poderoso e muito precioso. Amém. E é por isso que Ele tem usado você para curar. E eu te falo isso não só da boca para fora, né? Porque eu vivi a experiência de gerar filhos, de quase perder os filhos na UTI, de filhos nascerem e falecerem. Nós enterramos um filho que nasceu e faleceu de uma gravidez muito, muito desejada. E era um momento assim de tanta dor, e quando nós começamos a entender o testemunho disso, as conversões que vieram e quantas mulheres foram curadas, mulheres que tinham enterrado os filhos na época, que não conseguiam entender, que não conseguiam lidar com aquela situação, que não conseguia mais visualizar um bebê, que foram curadas através da cura que Deus fez na minha vida. Foi algo incrível, precioso. E hoje eu tenho o Caio, de 24 anos, eu tenho a Renata, de 17 anos, que vieram com muita luta, com muitos dias de UTI. Mas o Senhor mantendo a vida deles, e eu vejo o quanto eles são chamados para levarem o ministério que Deus tem na vida deles. Amém. E o quanto eles são atacados diariamente por Satanás, o quanto Satanás insiste em querer impedi-los de cumprir a promessa. Então, você pode ter certeza que esse seu sim é um sim de cura. Amém. Né? Quando a gente declara, quando a gente cura outras mulheres, mesmo ainda não estando curada, mesmo ainda não tendo acessado a bênção, você pode ter certeza que é algo muito precioso que o Senhor tem. Eu declaro isso na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. E eu falo que é fácil a gente falar depois que aconteceu, mas Deus tem me falado para eu falar enquanto ainda não aconteceu. Ele tem falado, enquanto você está no processo, você tem que declarar um milagre.
Enquanto você está nessa caminhada, você vai um dia segurar seus filhos nos braços, mas enquanto você não segura, você tem que mostrar para as filhas que é possível ser feliz na espera. É possível ser feliz no processo, é possível desfrutar das outras bênçãos que ele tem durante o processo também, né? Incrível. É difícil a espera, mas ela é necessária. Deus tem um propósito para tudo. Ela é necessária. O processo é necessário. É necessário. Eu falo que a única forma de acelerar o processo é a obediência. Amém. Né? Quando a gente se mantém em Total. obediência, quando a gente se mantém os olhos fixos Total. na palavra, né? Quando a gente vive de fato e caminha pela fé, que é a certeza das coisas que se espera e não se vê. Eu ainda não vejo uma barriga, eu ainda não vejo um filho, mas eu caminho porque Amém. eu sei, eu tenho uma certeza. E esse milagre tem nome. Amém. Isso é o ato de fé. Amém, eu creio. Não podemos ser Tomé. Total. Total. Quando algo ainda não se cumpre, eu tenho essa mania realmente que você falou da obediência. Quando algo não se cumpre, eu lembro de um pequeno testemunho aqui. A gente morava uma vez num local e eu sabia que Deus queria encerrar o ciclo na gente morando ali. Só que não encerrava. Parecia que faltava alguma coisa. Eu falei, Deus, eu não obedeci alguma coisa? Tem alguma coisa que o Senhor precisa fazer com esse local? Porque o Senhor me mandou aqui, tô nessa localização. O Senhor precisa fazer alguma coisa com a gente nesse prédio? Você tem noção que Deus pode ter um testemunho onde você mora, onde você trabalha, onde você está? Em todos os lugares Deus tem algo. E ele me falou assim, e eu falei assim, se tem algo, me mostre nos próximos dias. No mesmo dia que eu orei, eu fui almoçar na padaria do lado. Eu conheci uma vizinha no prédio que eu nunca tinha falado. A semana seguinte, ela já estava na célula na minha casa. Enfim, em um mês, a gente aconselhou o casamento dela. O marido dela começou a ir na igreja e meu marido fez o casamento deles. Eles moravam juntos e não eram casados. Meu Deus. Era isso que Deus queria pra gente estar naquele endereço. Enquanto eu não fiz essa oração e obedeci aquilo que Deus tinha pra nós, naquele local, a chave não virava, não mudava, a estação não mudava, porque a gente tinha que obedecer aquilo que ele tinha. Linda. Então, a gente tem que estar muito atento. Onde você tá, talvez você quer ir para o próximo ciclo, você quer gerar algo novo, mas onde você está hoje, o que você precisa cumprir? O que você tem feito onde você está? Exato. Tem obedecido o que Deus tem te pedido aí onde você tá? Às vezes a gente acha que é tão banal com aquilo que a gente vê todo dia, as pessoas que a gente passa todo dia no prédio, no trabalho, mas não, a gente está no campo missionário o tempo inteiro onde Deus nos envia. Que é o maior ministério, né? Total. A nossa casa, a nossa empresa é o nosso maior ministério. Com certeza. O resto é tudo uma extensão. Uhum. O resto é tudo uma extensão. Total. A gente tem eu falo que depois que eu entendi a regra da vida, as coisas começaram a fluir. Amém. Eu parei de caminhar pela vontade da Luzia. Daí a vontade do Senhor começou a nos dar um direcionamento. Nossos ouvidos passaram a estar, de fato, atentos à voz do Espírito Santo. E ouvir é diferente de escutar, que até então eu escutava muitas coisas e não punha em prática, mas quando a gente começa a ouvir, a gente começa a entender que é de Deus para a nossa vida, da nossa vida para a nossa casa, da nossa casa para a nossa empresa e da nossa empresa para o mundo. Amém. Uma vez que a gente inverte isso, os resultados são os que eu vivi. Morar em beira de rio, morar em beira de praia, viver na escassez. Sim. Né? Em desentendimento, em discórdia, por não entender a vontade de Deus, por não aceitar a vontade de Deus. Uma vez que a gente começa a entender e que a regra começa a acontecer de fato, as coisas começam a fluir. E a gente vive uma vida muito mais leve. Né? Não é uma vida sem problemas, né? Mas é uma vida onde, apesar das tribulações e dos problemas, a gente entende que existe uma paz que excede todo o entendimento, que estamos ali por um propósito. Isso. Para todas as coisas, há um propósito debaixo dos céus, né? Exatamente. Romanos 8:28 vai falar isso, né? Tudo, né? Todas as coisas cooperam para o vai bem. Falar e Romanos vai falar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. A gente tem um problema muito grande que a gente fala o seu propósito, o meu propósito. É o dele. É o dele. E eu falo, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus nunca mudou. Assim como o de Satanás nunca mudou. O de Deus é a salvação da humanidade. O de Satanás é a destruição. Exato. Então, se o propósito de Deus é a salvação da humanidade, é que pregue a salvação. Qual que é o nosso?
é pregar a salvação. Amém. O problema é que a gente está querendo pregar um monte de coisa, menos a salvação. Sim. Então, o nosso trabalho, a nossa profissão, o que Deus nos atualiza, nos concede a fazer aqui, é só um instrumento, é só um meio para que o propósito de Deus se cumpra. Total. É para que a gente pregue o evangelho. Total. Muitas pessoas me perguntam, né, na internet, Bruno, como descobrir o meu propósito? Me perguntam muito isso. Meu propósito. Primeiro lugar, né? A gente tem os mandamentos, mas de propósito Deus deu uma lei pra gente, um mandamento, que é ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, claro que vai ter a extensão. Uau, fui chamada mais para mulheres. Eu fui chamada mais no sentido de mulheres que estão esperando para gerar. Enfim, claro que nós temos aí as linhas onde Deus vai nos usar, os rios que Deus vai nos usar mais. Mas eu acredito que isso acontece de maneira tão natural, você não acha? Ele flui, né? Ele flui. E assim, flui tão naturalmente, é isso. Quando a gente vive isso, em todas as áreas da nossa vida, a gente se encontra. É isso. É isso. E quando que veio a questão de se tornar mentora de mulheres? Quando que Deus te chamou para essa profissão tão linda? Desde o início, assim, que eu comecei a perguntar para Deus sobre o que Ele queria de mim. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre, Deus, não entendia nada. Não tinha nem lido a Bíblia direito. Eu já perguntava, já fazia jejum e falava, Deus, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? Eu sempre ouvia as pessoas falar meu propósito, meu chamado. Eu fui chamado para ser isso, aquilo. Eu sempre fui muito curiosa nisso. Eu lembro que eu tinha meses na igreja, gente. Eu orava e acordava na madrugada falando, Deus, me responde qual que é o meu propósito, qual que é. Claro que foi uma caminhada para Deus construir, me falar, me alinhar. Mas desde o início, Ele sempre me deu visão com mulheres. Ele sempre me deu visão com mulheres, com pedras preciosas. E eu sempre que sabia que eu ia fluir no rio com mulheres. E onde eu trabalhava com muitas mulheres. Eu sou química de formação. Olha, conta isso pra gente. Química de formação. Sou química de formação. Me especializei na área de marketing e vendas. E cresci muito nessa área. Mas eu sempre já geri times de até 300 pessoas. Cresci muito na minha área profissional. E nesse período, eu sempre acreditei que a gente flui aonde nós estamos. Então, eu falava... Uau, eu olhava para dentro do meu trabalho, aqui tem um monte de mulher onde eu posso, que não precisam só da minha mentoria profissional, mas elas chegavam para mim com problemas emocionais, com problemas no casamento, com diversos problemas, até que Deus me direcionou para ter um grupo dentro do trabalho. E até que esse grupo ficou grande, eu tive que ir para a esquina da praça, na frente da empresa, porque eu não poderia fazer o que eu estava fazendo dentro da empresa. E aonde ali as mulheres começavam a me procurar e me perguntar. E, vamos tomar um café, e me procurar bastante. E dentro da igreja também, sempre atuei no ministério, né, com as mulheres. Em casas de recuperação, eu servi durante 12 anos em casa de recuperação feminina, doando como voluntária, como lá, levando a palavra para essas mulheres. Lá foi onde Deus me forjou, lá foi onde Deus me ensinou a pregar a palavra, me ensinou a falar, me tirou a vergonha. Foi dentro de casa de recuperação. Eu doando os meus finais de semana para estar ali. Deus me curou naquele lugar. Então, quando eu estava procurando para Deus onde é o meu ministério, Ele falou, sim, no seu trabalho, mas dedica. Eu entrei no Ministério de Assistência Social, na casa de recuperação na minha igreja. E eu me encontrei naquele lugar, amando aquelas mulheres que foram abandonadas pelo mundo, que foram rejeitadas pela sua família, não acreditavam mais nelas. E Jesus falava, você tem que acreditar nelas, porque eu acredito nelas. Eu acredito que tem uma solução para elas. E ali eu comecei, uau, e eu vi que quantas mulheres precisavam de realmente ser pegadas pela mão. Que eu acredito que cada uma tem um processo. E foi onde Deus começou a falar muito comigo sobre identidade da mulher e sobre as fases que nós temos de crise de identidade. Então, dentro disso, Deus me deu uma mentoria mesmo de 7 principais passos na crise de identidade que nós passamos e como a gente tem que passar por esse processo. Tudo na Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas, né? E eu fui buscar muito conhecimento também emocional, que eu acredito que a gestão emocional também nos ajuda muito a como nós lidarmos nas situações, como lidar com as coisas. E
E desde sempre eu já era mentora, mesmo antes de ser colocada como mentora. Então, eu já fazia isso. Não é, sabe, assim, que eu vejo hoje muitas pessoas assim, eu quero ser mentora, eu vou lá fazer um cursinho e vou ser mentora. Você já pastoreava. Então, assim, Exatamente. isso já acontecia muito antes, na verdade. Então, isso foi muito natural. Só realmente, na verdade, deixar mais organizado, personalizado, mas é algo assim que sempre fluiu em todas as áreas da minha vida. E mentorar mulheres é maravilhoso. Eu amo demais não só fazer, mas ver o crescimento. Então eu gosto de ver os frutos, ver as mudanças, ver o que aconteceu, ver que realmente, assim como um dia fizeram na minha vida. Assim como um dia eu tive uma líder que me acompanhou, tive uma pessoa que me acompanhou lá do comecinho, quando eu tinha minhas falhas, meus erros e tudo que eu precisava de uma pessoa falando pra mim, Bruna, olha, você pode fazer assim, pode fazer assado. E isso é importante, a gente precisa estar aberto. Porque se eu vou fazer algo, vou ser direcionado e eu não tô aberto pra mudança, a gente não vai mudar. Mas a partir do momento que a gente tá aberto pra Deus nos direcionar, e é muito importante quem tem nos direcionado. Quem tem nos direcionado? Nosso principal mentor é Jesus. Mas quem tem sido aquelas pessoas que a gente tem confiado? Eu tinha um certo preconceito com mentoria, pra ser sincera, com coaching, essas coisas. Ô, Bruna, é bom você puxar esse gancho. Você podia falar um pouquinho para as Claro. pessoas, que tem muita gente que tem essa dúvida e tem esse preconceito. Eu escuto muito isso. Sim. Né? Qual é a diferença de um mentor, de um consultor, de um Sim. coach? Por que as pessoas têm tanto esse preconceito e a importância de tudo isso? Eu acho que o coaching, né, assim, a palavra mais conhecida, ele ficou um pouco, vamos dizer assim, banalizado, eu acho, principalmente na pandemia, quando tudo foi para online, então talvez era um universo um pouco mais escondido, e no meio da pandemia deu um boom nessa área. E eu acho que, assim como em todas as áreas, gente, nós temos pessoas boas, ruins, Claro. como em todos os segmentos, então, e esse também. Então, como ele explodiu, acabou aparecendo um monte de gente extremamente profissional, extremamente boa, mas muitos também não. E começou ali a ter muita mistura também de religião com Sim. coaching, né? Então, aquele que trazendo a sua religião, era mais pra religião X, Y, Z. Então, é aí que eu acho que começou a ficar um pouco mais delicado, porque começou a sair um pouco do seu papel como um coach profissional, por exemplo, para um coach espiritual. Claro. Então, eu tinha esse preconceito, porque aconteceu isso dentro da empresa que eu trabalhava. Então, para os principais gerentes, eles deram a gente tinha uma mentoria com coaching. Então, esse coaching ia lá, ele era um vice-presidente muito importante de uma empresa que virou coaching e ele fazia meditação no meio da sessão, ele que tinha algumas coisas de hipnose, ele colocava lá o Deus que ele servia pra gente olhar. Aplicava as técnicas ali. E aí eu falei, não, isso não é certo, né? Então, ou as pessoas... ou você vai para um lado extremamente profissional, ou você dá a escolha. Olha, eu sou um coach espiritual. Claro. E também é a escolha da pessoa, E tá né? tudo bem. Tá tudo bem também. Só que daí começou a mesclar muito tudo isso. Então, eu acho que é onde, no mundo cristão, começou a gerar um preconceito mesmo com tudo isso. E eu acho que começou a gerar mesmo uma retaliação para tudo isso, né? Eu acho que o mentor, na verdade, um pastor pode ser um mentor. Ele mentoria a vida de alguém, né? A palavra mentor, muitas pessoas são mentores, né? Então, mas o coach é quem estuda mesmo tecnicamente para ser coach, para trabalhar com inteligência emocional, para trabalhar com aquela técnica. Então é um pouco diferente. Então ela é mais profissional do que apenas um mentor. Essa é a diferença principal, né, de coach e mentor. Mentor, muitos podem usar essa nomenclatura. Agora, coaching é aquele que realmente estudou para aquilo. O mentor, ele direciona, Ele né? direciona. Ele te mostra o caminho, né? Exatamente. E é isso é importante, né? O coach, ele te influencia e aponta. Isso. Ele direciona. Eu sempre fui uma pessoa que eu amo terapia. Eu tenho minha psicóloga De estimação? De estimação. Às vezes ela não é aquela que tipo segura pra sempre, não. Ela é tipo, vá, tá ali. Mas eu sempre vai e volta. Ai, preciso de uma sessão. Ela é psicóloga e pastora maravilhosa, Odete Barros. E
E eu acho que a gente precisa desses pilares na nossa vida, né? Com sabedoria. A gente precisa abrir a mente para isso, claro, com pessoas que eu gosto de seguir na mesma linha que eu acredito espiritualmente, mas que me fez toda a diferença na minha caminhada para eu chegar onde eu tô hoje. Gente, que lindo que você falou, né? A importância de estar aberto para receber. Porque se você não estiver aberto, você sabe que nem a terra, né? Você pode lançar a semente, você pode plantar. Se a terra não for aberta, se ela não for preparada, exatamente para receber aquela semente, ela não vai frutificar. Só jogar a semente não vai adiantar. É isso. Tem sementes que elas precisam de covas profundas. Tem sementes que precisam de covas mais rasas, de covas medianas. Mas todas elas, para florescer, para crescer, para germinar, é isso. A terra precisa estar preparada, a terra precisa estar aberta. Total. Né? Então, aquela terra dura que tem que... Lá o agricultor, ele vai cavar, ele vai arar, ele vai deixá-la fofa, ele vai colocar todos os nutrientes que essa terra precisa, ele vai adubar, e aí ele vai fazer a cova dentro da necessidade daquela semente, vai colocar. A cova está aberta. E só aí fecha. Sim. E quando ela fecha da forma correta, sem estar sufocada, mas fechada da forma correta, ela começa a germinar. Amém. E ela cresce e transforma no fruto ao qual alimenta, ao qual a gente se beneficia desse fruto aí com todas as propriedades e nutrientes dele. Amém. E esse é o ser humano. Verdade. Né? Se ele não abrir, se ele não curar, se ele não entender, se ele não deixar a semente entrar, porque o ser humano sufocado com algo é um ser humano doente. Uhum. Você já viu quando eu tenho algo, nossa, eu estou sufocado, eu estou presa, eu não consigo falar de um determinado assunto, eu não consigo expressar algo que me dói. Você trouxe agora há pouco algo sobre uma gestação que você tem buscado. Sim. E com certeza, no seu secreto você chora, você se frustra, você espera todos os meses. Os ciclos, eles são dolorosos. Sim. Mas, porém, não está sufocado. Você consegue falar, você consegue acreditar naquilo. Uma pessoa sufocada é uma pessoa amargurada. Eu não posso, eu não vou amar, eu não vou cuidar. Nós temos o privilégio de conviver com um casal que é filhos nossos espirituais. Inclusive, ele é o nosso diretor hoje da empresa já de muito tempo. Veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, que é o Jonathan com a Jéssica. E eles aguardaram 13 anos por um milagre. Uau! E por 13 anos eles aguardavam ansiosamente a Betina. E todos os meses os ciclos eram dolorosos, a busca por médicos, as experiências eram frustradas. E o amor que eles entregavam para as crianças da salinha e toda a igreja que eles iam, as crianças vinham, o ministério deles era tão lindo, era tão lindo. E ele falava assim, e eles tinham uma fala assim, se Jesus não nos der filho biológico, nós vamos amar os filhos espirituais. Amém. E no momento certo chegou a Betina, que é uma bênção, uma neta nossa. Glória a Deus. Então é algo lindo. Por quê? Porque estavam abertos. Amém. Total. Estavam abertos. E desse tempo, a semente deles germinou. Amém. Né? E gerou esse fruto maravilhoso no tempo certo. Terra seca, terra fechada, não germina. Sim, total. Não germina. Total. É a importância da gente saber em preparar as pessoas para receber. Você, como mentora, conta um pouquinho para a gente como é que é esse preparo até poder chegar na dor, porque acessar uma dor não é tão simples, né? Sim, total. Acessar a dor é fazer a pessoa olhar para trás, na verdade. Porque olhar um pouquinho para trás. E é difícil, às vezes, olhar para trás quando você não quer. Porque aquilo que aconteceu lá atrás, todas as nossas raízes, dores, elas vêm geralmente da nossa infância, né? A maioria delas. Então, acessar lugares onde dói é muito difícil. Então, é o que você falou, se a pessoa tá aberta, glória a Deus, ela vai se abrir para entender, para abrir para o que está acontecendo. Deus vai trazer a revelação. Eu acredito muito quando a pessoa está aberta, Deus revela, Deus mostra. Até cenas que ela não lembrava, Deus lembra. Uau, nossa, eu lembro que aconteceu isso, quando as coisas começam a se conectar. Só que quando a pessoa está fechada, é o mais difícil. Porque é onde a gente tenta acessar algo que está inacessível. Porque se você não abre, não tem como. Às vezes você sabe que está lá, mas você não está preparado para abrir. Mas a partir do momento que você sabe que chegou, que você
quer esse novo tempo, quer transicionar para o novo que Deus deu pra gente, a gente olha para o passado com um olhar de perdão. A gente tá aberto. Eu falo que tudo aquilo que ficou no passado, que não ficou resolvido, que alguma dor ficou lá e não ficou resolvida, é onde só Jesus pode tocar e curar. Porque é uma ferida que gerou um aprisionamento. Então, aquela dor onde gerou realmente uma prisão, que a gente ficou ali, uau, Deus, eu não consigo acessar eu não acredito que ninguém consegue acessar além de Jesus. Para realmente, sabe, ser liberto daquela dor. Às vezes pode acontecer de realmente você acessar aquela dor e amenizou e tudo mais, mas eu acredito que quando há uma dor, quando há um machucado, você realmente sabe se você foi curado, que aquilo ali é uma manchinha que ficou. Esses dias eu inclusive fritei hambúrguer e eu tô toda machucada, que o óleo caiu no meu braço. E eu fico olhando para essas marquinhas e eu falo, uau, você ainda tá doendo um pouquinho. E Deus me ministrou muito com elas. Porque na hora que isso aqui ficar curado, eu fiquei, meu Deus, eu peguei sol. Pode ser que fique a manchinha. Vai ficar. Vai ficar. Então, pode ser que pra sempre eu veja essa manchinha. Mas ela nunca mais vai doer. Então pode ser que algo aconteceu no passado, no seu passado. Pode ser que aconteceu um abuso, uma dor, alguma palavra lançada que não tem como ir lá e apagar. Mas Jesus, ele consegue ir lá e curar. E você pode olhar para aquela, mas não dói mais. Você pode apertar, não machuca. Você sabe que ela existiu, mas ela não te dói mais. E a partir do momento que a gente abre essa ferida e essa dor para Jesus curar, que ele pode curar todas as coisas, a gente até vai ver, mas aquilo não vai doer mais. E aí é onde nós sabemos que realmente nós fomos curados por aquilo. Que o que você falou é muito real. Quando eu tava lá no começo, tentando engravidar, e que esse assunto me incomodava muito, eu não gostava nem que as pessoas perguntassem, que as pessoas falassem, que as pessoas devem... Eu me escondia de tudo que é possível e imaginável disso, porque eu não estava aberta. Eu não queria. Então, o que a gente faz quando a gente não quer? A gente foge. A gente é bom nisso. A gente foge, é verdade. A gente foge. E eu inventava e não... Não. Eu fugia desse assunto quando eu falava. Eu fugia desse assunto, porque doía. Mas eu também não estava aberta para, uau, aqui falar desse assunto. Antes era um assunto que eu não falava. Era um assunto que, ok, Deus vai mexer nisso quando Ele quer. Mas também nós somos responsáveis de abrir. Deus, tá bom, chegou a hora. Faz o que o Senhor tem para fazer. E Ele cura. E igual essa dorzinha, essa aqui, ó, minha, que um dia ela vai cicatrizar, mas pode ficar manchinha, porque eu fui na praia, tomei sol. Mas ela não vai me doer mais. Seja feita a tua vontade, Amém. né? Que lindo isso, Bruna. É forte e é lindo, né? E às vezes a gente entende, né? As pessoas precisam entender, né? O porquê que eu quero algo, né? Para onde eu quero ir. O que você vai fazer quando você chegar lá? Exato. Mas as pessoas buscam tanto uma felicidade, elas traçam tanto, elas fazem tantos planos, mas elas ficam tanto tempo preparando o plano e sonhando com aquilo que elas não sabem. E a ansiedade, ela diz muito sobre isso. Total. Você vai pegar uma criança ansiosa, você vai pegar uma pessoa ansiosa, ela tem um sonho. Quantas mulheres, quantas pessoas eu converso e falo, olha, eu tinha um sonho de conhecer um país, de conhecer uma cidade. E ela planejou tanto, trabalhou tanto, sabe? Se preparou financeiramente, se preparou com o roteiro, fez tantas coisas, viveu aquilo, viveu muito mais as fotos. Quando chegou no lugar, não conseguiu aproveitar. Uau. Não conseguiu aproveitar. Porque a necessidade, a ansiedade era tanto e de querer fazer tudo ao mesmo tempo que não usufruía do momento. Então, passou por ali. E quando voltou, eu mesmo já aconteceu isso. E quando você chega para casa e você começa a se dar conta das fotos, fala, eu podia ter aproveitado muito mais esse lugar. Total. Eu podia ter vivido muito mais tempo ali, eu podia ter descansado mais. Eu poderia ter me preocupado menos com a maquiagem, com a roupa, com as fotos, com os likes, né, em produzir um conteúdo e viver e usufruir do momento que Deus estava dando, estava nos permitindo. Total. Porque a ansiedade pelo futuro, ela é tanta, que ela não permite que a gente viva os melhores dias que Deus tem preparado para nós nessa terra. O presente, né, tá ficando... Eu falo que até quem... Eu sempre falo o exemplo da piscina. Todo mundo quer ter piscina em casa. E quando vai para um prédio que tem piscina, não usa.
né? Não. Tipo assim, é incrível isso. Eu falo, Não. meu Deus, como pode o ser humano ser assim? A gente quer tanto uma coisa, esse é um exemplo banal, mas que muitas pessoas se encaixam nisso. E quando a gente tem, a gente não dá valor, É né? isso. Então, a gente tem que realmente despertar para viver aquilo que deu o hoje. Esses dias eu tava inclusive no pier que tem no meu condomínio em Miami, e Deus falou assim: faz o seu devocional lá. E eu fui lá no pier, na frente do canal, assim, um marzão. E Deus falou assim: um dia você orou pra estar aqui. Hoje você tá aqui. E faz quantos dias você tá lá, dentro do seu apartamento? Tá lá com as coisas acontecendo. Você não vem aqui desfrutar dessa vista, do que eu te dei, onde eu te coloquei. É exatamente isso que você falou. E você sabe que isso faz todo sentido. Porque a nossa vida no Brasil, muitas atividades, uma loucura, aquela coisa. E graças a Deus, né, a gente tem uma casa linda, Deus tem um privilégio de nos abençoar. Foram muitos anos ali de trabalho. Só que é isso. Eu tinha entrado na minha piscina uma vez, a piscina do condomínio de nem passar, minha filha usufruía muito a casa, muitos cômodos, já assisti filme uma vez no cinema, aquelas correrias. E como a gente veio para cá e começou a ficar, aqui é uma casa, por mais que tenha um conforto, é totalmente diferente da que você construiu, da que você planejou, da que você sonhou. Eu comecei a sentir tanta saudade da minha casa. Uau. E quando eu cheguei no Brasil, eu fiz tudo o que eu não fazia que estava lá. Eu assisti filme, eu entrei na piscina, eu fazia o devocional em todos os cômodos da casa. Uau. Era algo que eu olhava e aquela saudade já ia batendo de vir embora. Sim. E aquela coisa, né, de usufruir. E Deus falou muito comigo. E meu jardim, ele estava lindo. Eu cheguei numa fase que ele estava lindo. Eu falei, nossa, Deus, mas meu jardim está tão lindo. E o Senhor falou, pois é, mas agora é tempo de plantar e florescer em outro lugar. Uau. E eu chorei ali com aquela flor, tirei uma foto dela, né, entendi o que Deus estava falando. E a importância de a gente viver, realmente. Amém. De usufruir. Quantas pessoas... Eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela ficou viúva da minha idade na pandemia. Ela fala, amiga, se eu soubesse, eu tinha amado tão mais, eu tinha abraçado mais, eu tinha vivido, sabe? Eu tinha relevado tantas coisas o qual eu fazia questão. E a gente não se dá conta de todas as promessas, né? Mais de 8.000 promessas a nosso respeito na palavra de Deus. Quantas palavras de afirmação, o quanto o Senhor declara o tempo todo que nós somos amados. Amém. E o quanto Ele nos lembra o tempo todo que a vida ela é um sopro. Total. Eu falo que a vida é uma trindade, nascer, viver e morrer. Nascer não temos escolha, já nascemos. Morrer não temos escolha, nós vamos morrer. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias do nascimento até a morte. Total. E eles precisam ser vividos e usufruídos na presença de Deus, senão vão ser dias pesados. Sim. Vão ser dias pesados, porque estamos caminhando, cada dia mais nós temos visto quanto a humanidade tem se tornado insensível e fria, né? O amor de muitos se esfriarão. De muitos se esfriarão, mas não de todos. Amém. Mas não de todos. Amém. E é o nosso papel como cristã, realmente é entender qual é a posição que nós vamos tomar. Sim. Né, como mulheres do reino. Qual é o papel que nós vamos assumir? Sim. Qual é a verdade que nós vamos levar? Eu falo muito sobre que eu influencio as mulheres a viver o teu propósito, a cumprir o que Deus te chamou para fazer aqui. Amém. Que Deus chamou a gente para fazer aqui. Como a gente tem cumprido isso, né? Temos cumprido aquilo que Deus nos pede. Eu falo, se a gente acordar todos os dias de manhã, a gente pedir para Deus, Deus, qual que é a minha missão hoje? Ele vai ter uma missão para mim, para você. Ele vai ter uma missão para nós nesse dia. Se você não fez essa oração ainda hoje, faça. Deus tem uma missão para nós. A cada dia Ele tem algo separado pra gente. Quando a gente está aberto para viver, a gente vira realmente algo moldável na mão dele, onde Ele pode levar para onde Ele quer, onde Ele pode, se a gente, essa massinha moldável nas mãos de Deus, Ele vai levar a gente em lugares que a gente nem imagina. Porque a gente está disponível. Deus, eis-me aqui, para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? Para onde o Senhor quer ir? E essa palavra disponível, ela é muito forte. Porque Deus, Ele não usa as pessoas mais qualificadas, mais profissionalizadas, as mais estudiosas, as mais inteligentes. Ele usa os que têm o coração disponível para o reino.
Eu gosto muito do exemplo daquela passagem, né, onde Jesus multiplica os 5 pães, né, aonde ele traz aquele menino com aqueles pãezinhos e aqueles peixes, e ele chega para os discípulos todos preocupados, e como nós vamos fazer, nós não temos dinheiro, como que nós vamos alimentar, manda embora, são 5.000 pessoas, não tem como dar comida para todo mundo. E Jesus fala assim, é lá em Marcos, ele vai falar assim, onde estão os pães? Procure. Olha que interessante, ele já sabia que tinha alguém ali que tinha pão. E aí, de repente, ele fala, Jesus, a única coisa que a gente tem é o menino. Que ele tem ali alguns pães e alguns peixinhos. E Jesus fala, cadê? E ele traz esse menino. E Jesus olha para aquele menino, aqueles 5 pães, aqueles peixinhos, ele multiplica. E ele alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. E o mais interessante ali, que me chama a atenção nessa passagem desse texto, é que quando Jesus vê aquela situação e onde ele faz aquela multiplicação, ele olha com tanto amor, com tanto zelo, ele agradece pelo aquele pouco, e ele entrega aquele alimento nas mãos de Deus e ele faz aquela multiplicação. Mas você acredita que numa multidão de 5.000 pessoas, só um menino levou um lanchinho? Quantos outros estavam ali com um lanchinho na bolsa? Escondido. Mas com uma mentalidade fechada. Uau. Olha, mas é tão pouco. Não vai dar. 5 pães, ele não vai alimentar ninguém. Então, é melhor eu saciar a minha fome do que ele dividir com todo mundo. Não tem como dividir, porque não vai dar. Então, ele não entrega, porque ele acha que é pouco, ele retém. Uau. E eles ficam no individualismo. Mas esse menino, ele não retém o pouco que ele tem, ele entrega tudo na presença do Senhor. E quando ele entrega, o Senhor, através daquele pouco e da atitude, do coração disponível dele, ele multiplica, uma multidão inteira é alimentada. E até hoje, esse menino é citado e é lembrado pelo que ele fez. Não sabemos o nome dele. Mas o que ele fez agradou o coração de Deus a ponto de ser declarado nas Escrituras. Sim. E nós estamos aqui hoje falando dele. Uau. Olha o que é um coração disponível. Total. Então, essa palavra disponível, Sim. Que você trouxe aí agora há pouco, a disponibilidade, é isso, é essa palavrinha que está lá, que o segredo da... Todo mundo tem uma chave, né? E toda chave tem um segredo. Total. Toda chave ela tem um segredo. E um dos segredos dessa chave é a disponibilidade. Tem jeito que ela é qualificada, que ela tem competência, que ela tem habilidade, ela tem unção, mas ela não tem disponibilidade. Então, o Senhor não vai levantar. Uau. Deus usa os disponíveis, né? Deus usa os disponíveis. Ele gosta de chamar aqueles que não são para ser. Os improváveis de Deus, né? Aqueles não são para ser. Então, não tenho a capacidade ideal, não tenho talvez anos aí com Deus, não sei qual que seja o ponto, mas Deus, ele usa os disponíveis, aqueles que estão disponíveis para ser moldados, para serem usados, para fazer aquilo que o Senhor quer. Então esse é o mais importante, a gente estar disponível. Eis-me aqui. O eis-me aqui me pega muito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Só que fica aí também um outro ponto. Muitas vezes a gente fala, eis-me aqui, Senhor, vai lá e canta louvores na igreja e eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor chama e na hora que chama, não posso. Muita coisa. Tô ocupado, não consigo, fazer meu devocional, não dá. Não consigo, não. Voltar de cidade, mudar de lugar, deixar a roupa lá no tanque, não, agora não. Não, agora não. Nossa, agora não. E é realmente nas pequenas coisas para as grandes coisas, né? Às vezes Deus nos pede o estar disponível, seja para um devocional, o estar disponível seja para uma mudança geográfica, o estar disponível seja para
ir pregar em algum lugar, levar a palavra onde você nunca levou, a montar um grupo onde você nunca montou, de oração, de alguma coisa. Então, a falar na internet. Eu comecei a falar na internet porque Deus me pediu, e isso foi no meio da pandemia. Então, o Eis-me Aqui é travar as barreiras do, eu não sei se está bom, eu não sei se está perfeito, ai, meu Deus, não, é para fazer para Ele. Então, eis-me aqui. E como ouvirão, né? Se não houver quem pregue. Total. Mas tem tanta gente que já fala, tem tanta gente capacitada, tem tanta gente que fala mais bonito. Sim. Mas você é única. Exato. A sua história é única. Exato. O seu DNA é único. O que o Senhor fez na sua vida, ele é de uma forma única. Amém. Não tem, tem outra história parecida, mas não tem outra história igual. Sim. Tem outra pessoa parecida com a Bruna, mas não tem outra Amém. Bruna igual. Então, o que o Senhor tem para a Bruna fazer Amém. é único e exclusivo. É isso. É intransferível. É isso. A missão, ela é intransferível. A gente Amém. precisa entender. Amém. A gente precisa entender. A digital é única, né? É única. Ele não deu adianta. única. A gente lá, daí vai passar na imigração, vai tirar adianta. o RG, deixa eu colocar digital. Não vai Não funcionar, você vai voltar, você vai ser barrado. Uau. Assim é com as coisas que Deus determina qual nós fizéssemos, o que Ele determinou para que a Luzia fizesse, para que a Bruna fizesse, para que você que está aí em casa faça, é intransferível. Enquanto você não entender isso, você vai terceirizar e não vai funcionar. Verdade. Não vai fluir. Sim. E aí vai ficar esse ser humano frustrado, porque hoje a gente vive uma geração de empreendedores frustrados, de mulheres frustradas, de mães frustradas, porque querem terceirizar o Senhor deu para elas. Verdade. Exatamente. Não é? E não ficam posicionadas onde deveriam estar. Exatamente. Confiando. Total. Né? Confiando. Bruna voou. Nós estamos caminhando para o final e eu queria muito te dar um presente das sobrancelhas, que é a nossa marca, o qual o Senhor tem feito. Nós Glória temos levado Deus. o Evangelho através do empreendedorismo. Amém. Então, são alguns produtos do meu devocional do Muito empreendedor. Muito obrigada. Que você possa Eu já ser consumi agraciada. muito dessa marca, viu? Não é só porque eu tô aqui, não. Eu fico tão feliz. Eu fui muito no Brasil. Nossa, eu fui demais. Já conheci várias unidades em várias cidades diferentes. E eu sempre amei demais. Uma honra e um prazer. Muito obrigada pelo presente. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Amém. Foi lindo demais. Obrigada pelo seu sim. Obrigada. Obrigada pelo seu coração generoso, pelo seu coração disponível. Amém. Que o Senhor possa, cada dia mais, acrescentar uma porção dobrada de fé, de sonhos. Amém. Sabe, um coração esperançoso, generoso. Coração cheio de fé, coração generoso, coração esperançoso. Amém. É aquele que vai te fazer caminhar por lugares que você jamais imaginou passar. Em nome de Jesus. Que torne seus ouvidos cada vez mais sensíveis para ouvirem a voz de Deus e te direcionar nos planos, no caminho. Amém. Do que Ele tem para você. Amém. E que você possa acreditar, continuar acreditando. Amém. Que a sua família foi preparada pelo Senhor, sonhada pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. E assim como diz lá no Antigo Testamento, onde ele vai falar lá em Isaías 54. A mãe estéril hoje se alegra na presença dos filhos. Alarga sua tenda, firme as suas estacas, porque grande será a tua posteridade. Amém. Prosperará para a direita e para a esquerda. Todo o sofrimento do passado, toda a vergonha do passado não te acompanharão mais. Em nome de Jesus. E o Senhor te olha hoje como uma pedra preciosa. Amém. Como uma casa preparada com paredes de rubis e com os encantos da pedra berilos, que é o qual ele declara em Isaías 54. E a mãe estéril, eis que será mãe de muitos filhos, que você saia daqui agraciada com essa palavra generosa. Glória de Jesus. a Deus, eu recebo. Amém. Obrigada. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Amém. E você que está aí, eu tenho certeza que está impactado, que aprendeu muito com a vida, com a história da Bruna, com os ensinamentos dela. Então, comece aí compartilhando essa mensagem, propagando. É uma forma que você tem de nos ajudar a levar a palavra de Deus, de estar acompanhando o trabalho dela, divulgando. E assim como Jesus fez na minha vida, Ele fez na vida da Bruna, Ele vai fazer na sua, aí em casa. Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.